nome é Aline, eu tenho 40 anos, tenho 2 filhos e tenho uma filha de coração. Então, no total, 3 filhos. A Lara, de 13, o Lucas, de 6 e a Manuela, de 23. Foi muito engraçado. Eu e o Ira já tinha decidido, né, que com os 5 anos de casado a gente ia tentar engravidar, né? Aí eu passei mal de madrugada, meu primo me levou para o hospital. Chegando lá, o médico falou que não era nada, que era gases. E com muita insistência da minha cunhada, a gente resolveu fazer o teste, porque estava alguns dias atrasados. E aí descobrimos que estava grávida. E foi engraçado porque eu falei assim, ao gás, gente, daqui 8 meses o gás sai. Acaba. E aí foi assim que nós descobrimos que eu estava grávida. Na verdade, eu sempre fui muito cercada de crianças, então eu sempre andava com criança do meu lado e tinha a Manuela já, né, que eu casei já sendo mãe, assim, que ela vinha muito pra cá, mas você ter o seu, sair de você, era um sonho e assim, foi muito emocionante porque eu sempre quis ter o meu e ser chamada de mãe, né? Apesar de sempre estar cercada de muitas crianças que andavam comigo por tudo quanto é canto, ter a Manuela também era diferente, era algo especial, um sentimento assim, diferente. Amor incondicional, né? Na verdade, é educar, né? Porque ser mãe não é fácil. A gente sempre tenta dar o melhor e erra, às vezes tentando acertar. E é muito complicado ser mãe e educar. Não tem bula, né? E cada um é de um jeito, às vezes você erra tentando acertar. E para eles também entender isso, que a gente sempre quer o melhor para eles. Então, para mim, esse é o maior desafio. Não posso falar. Na verdade, foram os 2 momentos mais difíceis como mãe. Foram todos 2 com a Lara, quando a Lara internou com 6 meses com pneumonia e quando eu e o Bill recebemos a notícia que ela ia ter que internar, o nosso chão desabou, assim. E o outro foi o ano passado, que para mim foi o mais difícil de todos, porque Lara começou, devido a certos acontecimentos que teve na escola, ela começou a ter crises de ansiedade e essas crises foram ficando fortes, né? E acarretaram algumas situações assim, bem complicadas. E no certo dia eu estava no trabalho, a escola me ligou falando que ela tinha tido uma crise muito forte lá. E eu e o Bill já estávamos orando, pedindo resposta para Deus, o que a gente ia fazer, porque a gente precisava estar mais perto da Lara para cuidar da Lara. E só que, por outro lado, também precisava trabalhar, né? Aí, na hora que a escola me ligou e eu e o Bill trabalhamos no mesmo lugar, conversamos, ele falou assim, essa é a resposta que a gente estava pedindo para Deus. É a hora de parar para cuidar da nossa filha. Se a gente não parar agora, a gente vai perder a nossa filha. E aí decidimos que eu ia parar de trabalhar. Com muito medo, né? Porque como que ia ficar o financeiro. Só que Deus é tão tremendo que Ele preparou tudo assim, sabe? Certinho. Que aí, quando eu fui pedir demissão, a minha chefe não deixou. Não quis me mandar embora, não deixou eu sair da empresa e me propôs a trabalhar no período que a Lara estivesse na escola para que eu cuidasse da Lara. E Deus encaminhou tudo certinho e isso, eu trabalhei meu horário, saía do serviço, buscava a Lara e passei a cuidar da Lara mais de perto. Então esse foi o momento mais difícil, porque era uma escolha difícil, né, que eu tinha que fazer, mas Deus encaminhou tudo certinho. Também com essa história da Lara, porque
porque, igual eu falei todo tempo, que Deus nos ajudou a todo momento. Quando decidimos que eu ia parar de trabalhar para cuidar da Lara, no início, quando começou a Lara muito agressiva e tal, e a gente muito preocupado com o financeiro, chegava as contas no final do mês, aí eu mais desesperada mostrava pro Bill, e o Bill falava assim, a gente não confiou em Deus? Então confia e tal. E Deus foi tão tremendo que Ele abriu as portas de tal maneira pra gente que Ele cuidou da escola da Lara, Ele nos deu a escola da Lara, Ele nos deu o material do Lucas, material escolar do Lucas, e Lara muito mais calma, todo mundo que convive, né? Ainda tem coisas ainda a serem feitas, mas Deus me mostrou, me deu a vitória com isso, sabe? Hoje Deus abriu as portas, a nossa filha tá outra criança, então foi uma vitória que Deus nos deu. Primeiro quando o Lucas nasceu, né? Sempre rodeada de meninas, veio a Lara primeiro, aí no hospital fui olhar se o Lucas estava de cocô, eu falei assim, Lucas tá de cocô, vamos trocar o Lucas. Na hora que eu fui ver, gente, não era cocô, era o saquinho do menino. E todo mundo me zoou, eu falei, gente, sempre vivi cercada de menina, sempre cuidei de menina. E todo mundo me zoou porque eu falei, gente, não imaginava que era o saquinho do menino aquilo ali. Então essa foi a história mais engraçada e assim, das bagunças deles. Tinha a Lara, ela era muito engraçada porque ela cantava umas músicas de própria autoria, sabe? Aí ela vivia cantando essas músicas aí pela casa. E com a ajuda do Bill, então, também, ficava igual louco, então era muito engraçado essas músicas que ela inventava. E qual foi? A do Lucas, né? Com a maisena. O Lucas, eu fui trocar ele, aí ele pegou a maisena, gente, e virou todo no rosto dele. Todo no rosto. E na hora que eu olhei assim, eu falei com o Bill, não sabia se eu ria ou se eu chorava, porque tinha maisena pelo quarto inteiro e só via o olhinho do Lucas assim, branco, tudo cheio de maisena. Então essas foi as mais engraçadas. Ó, a minha mãe, pensa numa pessoa assim, espetacular, disposta a sempre servir e ajudar. Essa é minha mãe. Minha mãe é uma guerreira que, sabe, eu falo assim que a história de vida dela, a minha mãe foi mandada para casa dos tios com 12 anos para ajudar a cuidar. Então ela saiu de perto dos irmãos e da mãe com 12 anos para cuidar de uma tia e nunca mais voltou. E assim, ela sempre cuidando da gente, sempre dando o melhor, dando a vida dela pela gente. E hoje vejo isso nela com os meninos, com os netos e até com o Bill aí, como ela quer cuidar, nunca deixou a gente fazer nada. Era impressionante, assim, eu casei sem saber fazer, porque minha mãe sempre queria sempre fazer de tudo pra gente. Aquela, de cuidar mesmo. E eu vejo que eu tenho muito disso dela. Às vezes, por exemplo, ao invés de eu passar, vai fazer isso, Lara? Não, eu quero pegar e fazer por eles. Esse cuidado mesmo, tá o tempo todo cuidando, sendo muito carinhosa, acho que isso veio da minha mãe. Ela não era aquela mãe assim de estar beijando, abraçando o tempo todo, eu te amo. Então, eu lembro que eu fui falar eu te amo para minha mãe depois que eu casei. Agora, com os meninos, a gente faz isso diferente, né? Eu quero o tempo todo, a gente beija, fala que ama, às vezes faz passar vergonha na porta da escola, não deixa entrar enquanto não der um beijo, enquanto não falar que ama. Então, esse cuidado que ela sempre teve com a gente,
ela está sempre disposta a servir, se acordar aquela mesa de café da manhã mais maravilhosa. E isso eu puxei dela, eu gosto muito disso. Esse cuidado, esse carinho aí que ela tem. Assim, tudo que eu faço, eles assim, o amor que eu tenho por eles é aquele amor que dói, inexplicável, que não tem um melhor do que o outro, é aquela coisa, né? A minha mãe gosta mais de um, mas do outro não, são todos dois igual, é o meu coração fora do peito, e que tudo que eu fiz e que eu faço por eles é tentando acertar e tentando dar o melhor para eles, para que eles cresçam com um caráter de Cristo, sejam pessoas íntegras, pessoas do bem, servos do Senhor, sabe? Que eles sempre cresçam no caminho do Senhor. O que eu tento passar para eles é isso, sabe? Que eles, tudo que eles forem fazer na vida deles, nunca esquecer de Deus, sabe? Eu sempre falo, principalmente a Lara agora que está na fase da adolescência, falar, filha, tudo que você vai fazer, pare e pensa se Deus vai estar feliz com isso. Pare e pensa que se você for fazer isso, se Jesus estiver voltando agora, você está fazendo isso, você vai? Então eu acho que isso é para a vida, para eles levarem para a vida, para a criação dos filhos deles. É isso, tudo que eles forem fazer na vida deles, coloque Deus na frente, tudo. E tudo que eu faço é para tentar ensinar eles no caminho e é para o bem deles, para que eles cresçam e sejam um homem e uma mulher íntegros, servos de Deus, trabalhadores, honestos, que eles nunca se desviem assim, dos caminhos do Senhor. E que eu os amo demais da conta. São assim, minhas duas joias preciosas que Deus me deu. Filhos são heranças do Senhor e que eles são a minha herança, eles são o meu tudo. Feliz Dia das Mães para todas as mães aí da comunidade família, em especial para minha mãe, para Dona Ângela, que vocês tenham um dia abençoado, repleto de bênçãos. Um grande beijo para vocês.